Show de bola. Pessoal, considerando que nós já tivemos a primeira aula de matemática, seria inadmissível tu não estar preparado depois de eu ter já montado todo o equipamento e estar começando a aula, né? A ideia que eu tenho para te passar agora ela é tão simples que chega a doer. Eu até pulei a ideia porque o exercício que eu vou resolver com vocês lá na página 9 é um exercício pesadinho para início de ano. Eu quero fazer com vocês. Mas a ideia que eu quero passar é ridícula. A ideia de conjunto universo. Olha só. Fiz um exemplo bem bobinho. Peguei aqui um conjunto G formado pelos números de 1 a 10, inclusive esses extremos, e pedi, dentre os elementos do conjunto G, determine os números pares maiores que 6. Quem seriam esses? Então, assim, a solução para esse questionamento, o conjunto solução para esse questionamento é 8 e 10. Mas qual era o conjunto universo desta questão? O G é, na verdade, conjunto universo, é o conjunto que mexe no universo que tu estás trabalhando. Ou seja, se eu apresentei o conjunto G para vocês e pedi para detectarem a resposta dentro dele, ele é o conjunto universo. Ou seja, o cara que de repente pensasse 12, 14, 16, são números pares maiores que 6, não são? Por que não aparece na solução? Porque não faz parte do nosso universo, não faz parte da região onde nós estamos buscando a resposta. E tu vê, cara, parece uma ideia, meu, qual foi o babaca que inventou isso, da vontade de, né? E que influência isso teve na evolução da humanidade? Enorme. Sem essa concepção de conjunto universo, né, de saber delimitar qual é o conjunto no qual tu pode buscar a resposta, muitas áreas da matemática não teriam evoluído, certo? Inclusive as áreas, por exemplo, que permitiram chegarmos a controlar a corrente elétrica. Para quem não sabe, a corrente elétrica, qual é a voltagem mesmo ali na tomada? Errado. A gente mente para o eletricista que a voltagem na tomada é 220 volts para ele não ter uma síncope nervosa e mudar de emprego. Porque na verdade o que está acontecendo ali na tomada, galera, é o seguinte, ó. A voltagem vai de mais 310 a menos 310 volts 60 vezes por segundo. A cada segundo, a tomada mudou de voltagem 310 menos 310 60 vezes. É ridículo. É extremamente complexo do ponto de vista da matemática a corrente elétrica da tua casa, a rede elétrica, né? Só que o eletricista que tem de repente uma base matemática muito elementar, a gente tem que fazer umas continhas e fingir, não, fica tranquilo, querido, ali é só 220 volts sempre. Tu vê? Que loucura, né? Até as coisas mais elementares da nossa vida não dá para entender sem uma pitadinha de matemática. Tá? Então, só por curiosidade, a tua tomada vai de 310 a menos 310 volts 60 vezes a cada segundo. Por isso que é uma corrente alternada ou contínua? Parabéns, é corrente alternada. A do carro é que é contínua, aí é 12 de verdade, 12 volts. Também, aí eu precisaria fazer uma continha, preciso multiplicar por raiz de 2, 1.41, 1.4 para ficar próximo. Então a de 110, ela vai de uns 150 e poucos volts a menos 150 e poucos volts também, né? É 60 vezes por segundo ou 50 vezes por segundo. O Paraguai é 50 Hz a rede elétrica, aqui no Brasil é 60 Hz. O mundo inteiro, aliás, é 50 Hz, só o Brasil praticamente que é 60 Hz. É o engenheiro que decide na hora de fazer a hidrelétrica ou a termoelétrica, ele é que decide, né, se eu vou usar 50 ou 60 Hz. Legal. Assim, aparelhos eletrônicos que medem o tempo, por exemplo, um rádio relógio, se tu comprar no Paraguai, tu pode botar ele aqui para funcionar no Brasil, ele vai começar a contar a hora muito rápido, porque a rede elétrica no Brasil é mais rapidinha do que no Paraguai. Aí geralmente tem uma chavezinha lá embaixo, 50 ou 60 Hz. A maioria dos aparelhos já vem com um sistema eletrônico que conserta isso automaticamente. O maior problema, sabe o que é? Vocês sabiam que uma das maiores hidrelétricas do mundo ainda é Itaipu, né? Certo? Que é uma hidrelétrica binacional. Vocês sabem disso, né? Tanto o Paraguai quanto o Brasil investiram dinheiro na construção dela. Só que as poucas, são 19 turbinas, se não me engano, 3 paraguaias e 16 brasileiras.
O Brasil consome a energia das suas 16 turbinas, que produzem 60 Hz, certo? Ao saculejar da energia elétrica, digamos assim. E as 3 turbinas paraguaias funcionam com 50 Hz. Só que o Paraguai é um país tão pequeno comparado com o nosso, que ele usa a energia das 3 turbinas e sobra energia. Aí adivinha o que o Brasil faz? Compra essa sobra de energia do Paraguai. Só que aí ele tem que fazer uma máquina gigantesca chamada retificador para transformar em 60 Hz e ligar na rede nacional. Olha que legal. Então isso gerou um problema bem grande na época, né, da finalização da Itaipu. E até hoje os paraguaios reclamam da tarifa que a gente paga para eles, que é uma tarifa muito baixa. Esse excesso de energia que a gente compra. Até hoje dá rolo isso aí. A vantagem principal é a praticidade na hora do projeto da turbina, ou, né, do gerador e dos equipamentos. O importante seria os engenheiros brasileiros enxergarem há 50, 60 anos atrás que o mundo inteiro estava migrando para 50 Hz e deveria ter se adequado, que, né, teria menos dor de cabeça em vários aspectos, certo? Mas é um motivo muito técnico. Bacana o questionamento da galera. Pessoal, vou fazer uma questãozinha aqui que é só um pouquinho mais apimentada, se bem que tu lembra de Bhaskara, não lembra? Resolver equação de segundo grau. Tira de letra aí, só que de começo de ano, de cara, eu vou fazer com vocês. Me acompanhem aqui, lá na página 9. A questão troca de ideias. Legal. Ó, o terreno a seguir tem as medidas indicadas em metros. Então responda as questões. De acordo com as medidas, responda. Letra A. Qual é a expressão que representa a área desse terreno? X vezes... escutei, abre parênteses. Prático, pô, show. Tu vê, cara, às vezes a gente dá uma travadinha na hora de responder só porque não tem número, tem letra, né? Porque eu tenho certeza que se tivesse um terreno desse aqui, ó, todo mundo falaria 12. Área, 12. É só multiplicar. Tu faria 2 vezes 6. Aí só por ter x e x menos 20, às vezes o cara não quer multiplicar, né? Trava. Loucura, né? Fico me perguntando por que o cérebro das pessoas opera de uma maneira quando vê número e trava quando vê uma letra. Por que a gente tem dificuldade de convencer o cérebro de que número e letra é a mesma porcaria na matemática? Que loucura. Então, ó, se tu consegue calcular a área fazendo 2 vezes 6, tens obrigação de conseguir escrever x vezes x menos 20 ou vice-versa, né? E eu já vi gente querendo continuar. Vai, vai. Legal, vocês estão sabendo utilizar a propriedade... Oh, que bonito, cara! Distributiva ou distribuitiva, né? Dependendo do livro, certo? É o chuveirinho, claro, chuveirinho. Beleza. Letra A, tranquilo? Letra B. Qual é a medida da área para x igual a 30 metros? Pegou pesado agora. É a medida da área para x igual a 30 metros. Ferrou. A igual, ó, tem gente que manja. 30 vezes, abre parênteses, 30 menos 20, fecha parênteses. Ô, professor, não entendi. Não, amigo, que ele pegou lá de cima, ó. Em vez de pegar essa para substituir, o colega pegou lá de cima. Não tem problema nenhum, né? Vai dar igual mesmo. Área igual 30 menos 20. E 30 vezes 10 na matemática profunda. 300 metros quadrados, né? Porque o cara me garantiu que as unidades estavam em metros. Tranquilo até agora? Muito obrigado, moça. Nada demais, né? O cara me garantiu que o x era 30, fui lá e botei x igual a 30. Nada demais. Isso aí já há alguns anos vocês vêm trabalhando com isso. Chamamos isso de valor numérico de uma expressão, né? Valor numérico de uma expressão. Deixa eu ver aqui a letra C. X igual a 55 também, muito obrigado. A igual a... Oh, que rápido, 55 vezes
Bem simples, área igual 55, 35. Área igual. Tu acredita que um dia na minha vida eu tinha preguiça de fazer esse tipo de coisa? Hoje eu não consigo entender como é que um jovem tem preguiça de fazer uma multiplicação dessa. Eu fico louco. 55 vezes 35. 5 vezes 5, 25, né? Vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2. 27. 3 vezes 5. Vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1. 16. 5, 12, vai 1. 6, 7, 8, 9. 1. Beleza? Eu concordo com o colega. Se multiplicasse 35 vezes 55 ia ser mais prático. Ia multiplicar os 5 uma vez e ia copiar embaixo igual. Ia ficar mais rápido ainda. 1925 o quê? Tranquilinho, galera? Light. Até aqui eu tenho certeza que a maioria conseguiria executar, mesmo que eu não estivesse fazendo junto. Letra C. Qual é o conjunto universo para a expressão que representa a área? Quero ver. Qual é o conjunto universo para a expressão que representa a área? Nós teríamos que ver quais valores podem entrar naquela resposta ali, ó. Quais valores podem entrar naquela resposta? Primeiro, esse x representa o que, pessoal? Isso, a largura, a base do terreno, não é isso? Um dos lados do terreno. Então já tem uma... já tem uma limitação bem grande, né? É 1, eu gosto de fazer assim, 1. Aí a 2, quando eu faço assim, ó, aí tu pode te retirar com o teu material e falar a coordenação, tá beleza? E explica o motivo pelo qual tu foi excluído. É sempre bem tranquilo, tá beleza? Eu aviso 3 vezes. Sempre com muita educação, ó, bem light, tá beleza? Pessoal, olha só. Pode ser menos 2? Ó, eu tenho um terreno, comprei um terreno ali na costeira. Menos 2 de lado. Menos 2 seria para dentro do nada? É um buraco negro? O que é isso? Né? Então, quando estamos falando de tamanho negativo, esquece. E 0, pode ser 0? Não, né? Como é que isso aqui vai valer 0, cara? Como é que um lado de uma coisa vai valer nada? É porque a coisa não existe. Então, tu já sabe, só de bater o olho aqui, tu já sabe que o x tem que ser maior que 0. Só tem um detalhe. Será que 19 rola? Vamos tentar? 19 menos 20, menos 1. Aqui vale menos 1, é menos que nada. Né? IPTU, eu acho que o governo paga para esse cara o IPTU, em vez do cara pagar o IPTU, né? Porque não tem terreno, é menos que 0. Então toma cuidado, galera. Esse lado, esse x aqui, qual é a limitação para ele? Maior que 20. X maior que 0 e x maior que 20. Qual será a limitação que eu vou escolher para escrever o conjunto universo? Eu escolho isso aqui como limitação ou isso aqui? 1 ou 2? Né? Porque se eu escolher a 1, eu vou estar desrespeitando a 2, não é isso? Certo? Então, o nosso universo de respostas para essa questão seria x maior que 20. A partir de x maior que 20 dá pra ter terreno, né? Antes disso não existe terreno. Desculpa a demora, querido. Aí é que tá, cara. O problema é que tu tá considerando que o terreno não pode ter menos de 1 metro dessa maneira. Ele pode ter 0,001 milímetro, né? Um terreno bem fininho. Né? Concordas comigo? Mas é bacana, tu tá pensando o seguinte, tá pensando em números inteiros, tem que ter pelo menos 1 metro. Mas não, ele poderia ter, né? Se o x aqui for 20,000001, já tem terreno. É um terreno esquisito de comprar, mas já existe. Certo? Mas bacana a colocação do amigo, parabéns, cara. Então, quem seria o conjunto universo? Vou responder assim, ó. U igual. U de o que mesmo? X pertencente aos reais. Tu lembra o que é isso aqui? Os reais? Praticamente todos os números que existem, né? Quase todos os números que existem, que os malucos inventaram uns números extra aí. X é maior que 20.
esse é o nosso conjunto universo. Qualquer resposta para essa equação aqui que nós buscarmos, né, tem que estar dentro desse número. X pode ser 1 milhão, né? Concordas comigo? Aqui pode ser 1 milhão e ali 1 milhão menos 20. Pode ser um número infinitamente grande. Isso não vai ter problema, né? O problema é número pequeno. Claro, cara, o maior prazer. O cara perguntou qual era o conjunto universo, não é isso? E aí eu tive que ver o que é que não pode aparecer na resposta. E uma coisa que a gente já vem tentando botar na cabeça de vocês já há bastante tempo atrás, desde o fundamental, é aquela ideia de que um tamanho no dia a dia, na nossa vida, não pode ser menos que zero. Então, quando ele desenhou o terreno x menos 20 e x, tu já tem que ficar ligado, o x não pode ser negativo nem zero, porque senão o terreno não existe. Concordas comigo? Aí eu escrevi isso, ó, x tem que ser maior que zero, olhando para cá. Só que aí eu me preocupei aqui, ó. Pensa comigo, se for 10, 10 menos 20, menos 10, tamanho negativo, também não existe. Aí eu pensei, isso aqui tem que ser maior que zero, x menos 20 tem que ser maior que zero. Menos 20 passar para lá, mais 20. De repente tu queria saber isso, como é que eu fiz a continha para saber que o x tem que ser maior que 20, né? Ah, essa maneira de escrever. Legal, legal, aproveitei já. Então, ó, U de universo, certo? Igual, abre as chaves, x é o númerozinho que nós estamos representando, pertencente aos reais. É para dizer o seguinte, ó, dentro dos números reais é que nós estamos pensando, certo? Tal que, essa barrinha na matemática, para quem não lembra, significa tal que x maior que 20, que é aquela conclusão que nós tínhamos tirado ali. Essa maneira de escrever realmente é uma coisa que incomoda muito o pessoal, né? Escrever um conjunto através de uma propriedade. Fica tranquilo que devagarzinho eu vou explicando mais vezes aquilo ali. Tinha mais questão, não tinha? Tinha. O que falava? Alguém pode ler por obséquio? Quantos metros? 800. Qual o valor de x para que a área tenha 800 metros quadrados? Monta a equação, vamos lá. A ou x, tanto faz. X vezes x menos 20. Tudo bem, a área é 800, né? Então posso botar lá igual a 800. Posso botar na frente ou atrás, tudo bem, não tem problema nenhum. Legal, e agora? Passar 800 para cá. X que multiplica x menos 20 menos 800 igual a zero. Faz o chuveirinho, beleza? X ao quadrado menos 20x menos 800 igual a zero. Que delícia. Legal. Na verdade, né, existem tantos métodos para resolver isso aí que dá até medo, né? Tem Bhaskara, tem fatorar trinômio quadrado perfeito, certo? Tem somiproduto. Lembra somiproduto? Chegaram a aprender a técnica do somiproduto? Sim, sim, um ou outro falou sim. Ai, 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 essa era que tu tinha que ter abraçado, cara. Enquanto os caras estão lá, ai, Bhaskara, ai meu Deus. O cara do somiproduto olhou e respondeu, sem sujar a mão. Vocês aprenderam ou não aprenderam sobre o produto? Aprenderam a olhar para uma equação de segundo grau, pensar um pouquinho e dizer 8 e 9, as respostas. Aprenderam, né? Se não aprenderam, vão ter que aprender esse ano. É porque é aquela história, é mais fácil depois que tu aprendeu, mas é mais difícil de aprender. Aí as pessoas às vezes, não, eu prefiro ficar fazendo o mais difícil para sempre do que me esforçar e aprender o mais fácil. É muito comum isso acontecer. Mas depois a gente vai discutir isso, quero ver se pelo menos Bhaskara a galera lembra. Vai, pode falar que eu vou resolver para vocês ali. Ah, olha que legal, B igual menos B mais ou menos raiz quadrada. Yes, vai. Show. Agora eu fiquei orgulhoso. Opa. Olha que bonito. Olha que bonito. Menos 20. Isso aí tira muito marmanjo do cavalo, pode ter certeza. E ó, aquele menos tem que estar elevado ao quadrado para depois menos com menos ficar mais, né? Até esse parênteses ali é importantíssimo. Menos 800, gostei de ver o menos mais uma vez, vou botar parênteses ali, menos 800 dividido
nós acabamos omitindo uma parte que é uma parte meio bobinha, aquela de tu dizer que o A é 1, né? O B é menos 20, certo? E o C é menos 800. Só estou escrevendo isso aqui antes de jogar na equação, porque lembra que às vezes o cara avacalha e troca a ordem do Bhaskara, lembra? Bota o x ao quadrado para trás, bota o x para frente, e na hora de achar o A, o B e o C tem que estar muito atento em relação a isso. Fala, linda. Some produto? Ah, aquele com delta. O com delta separado. Não, não tem problema nenhum. É muito comum alguns alunos preferirem organizar o seu Bhaskara desse jeito, ó. Primeiro o cara calcula o delta, que é o chamado discriminante, né? B ao quadrado menos 4ac, e depois continua. Eu te confesso que eu acho mais elegante. Eu acho mais elegante porque o cara calculando um delta negativo, ele nem continua, né? A gente sabe que raiz do número negativo não existe, né? Até existe, mas eu só vou ensinar depois. E aí então aí fica melhor. Achei bonito, gostei, gostei. Vamos lá. 20, tá rápido, hein? E isso eu não admito, tá? Já vou te avisar. Eu não gosto quando vem um cara da tua idade falar em 20 vezes 20. Fazendo papel, pelo amor de Deus, cara. Né? 2 vezes 2, 4. 1 zero de cada 20, 400. Se o cara na tua idade não consegue fazer 20 vezes 20, é um sinal de alerta. O cara tá mal de exercício cerebral. Outra, uma coisa que eu não falei pra vocês ainda, já que vocês me conhecem há pouco tempo e que é importante eu falar. Agora que eu lembrei, não posso deixar de falar. O cérebro, ele é muito parecido com o músculo. Se tu trabalha, ele vai bombando, vai crescendo, vai ficando forte, praticamente sem limite. Se tu para de trabalhar ele, ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Só que só tem um detalhe. Pro cara ficar gigante de músculo, né? Você deve, às vezes na rua tu vê uns monstros, né? O cara, sem usar drogas, o cara tem que ficar 1 década da vida dele malhando quase diariamente, comendo com regra, certo? E fica grande, cara. Não precisa, até o suplemento ajuda. Mas só o cara saber comer proteína, carboidrato nas horas certas e malhar e descansar, que o descanso é muito importante para o cara ficar hipertrofiado, o cara fica gigante. Só que é 1 década. 1 década. Hoje, dependendo da droga que o cara toma, né? Em meses o cara pode ficar gigante. Depois morre com câncer no fígado. Bem legal. Agora o seguinte, o cérebro, cara, pro cara deixar o cérebro do cara bombado, demora 30 anos, né, cara? Até o cara terminar o doutorado dele e ficar realmente foda naquela matéria, são 30 anos. Demora muito mais ficar bombado do cérebro. Só tem uma outra coisa terrível pra te contar. O cara tá com 100 quilos de músculo, puro músculo, cara. Ele ficou 2 semanas sem fazer nenhuma musculação. Ele pode, depois de 2 semanas, estar com 30 quilos, raquítico, magrelo? De jeito nenhum. Em 2 semanas, o cara que tinha 100 quilos e malhava todo dia, em 2 semanas, ele, sei lá, vai ter 95 quilos, vai perder 5 quilos de massa muscular nessas 2 semanas. Um cara que tem um cérebro ninja, 30 anos trabalhando o cérebro, o cara é doutor. Se ele entra em coma, por exemplo, e fica 2 semanas com o cérebro apagado, quando o cérebro volta, ele perdeu 70% da capacidade de raciocínio. O cérebro, ele é mais difícil de fazer bombar e ele murcha muito rápido quando tu para de raciocinar. Por isso que às vezes tu pega um cara que foi professor de matemática a vida toda, é bom em matemática, se aposentou, ficou 5 anos parado. Aí às vezes tu pede pro cara resolver uma coisa e ele acaba não conseguindo. Porque ele ficou aqueles 5 anos sem exercitar o cérebro e foi murchando, foi perdendo sinapse, foi ficando fraquinho, ervilhinha, um cocôzinho lá dentro da cachola e não serve mais pra nada. Meu avô aconteceu isso, cara. Meu avô, um pouco antes de falecer, ele se aposentou, era um cara ativo. Um cara que falava normal, 70 e poucos anos, falava normal, se aposentou. Ficou alguns meses parado. Eu fui na casa dele, ele tinha dificuldade de me reconhecer. Porque parou de funcionar o cérebro. Parou de usar o cérebro, murcha, apodrece. Fica ligado, hein, cara. Se tu quiser ser um cara feliz, porque a pessoa só tá feliz se o cérebro dela estiver bem, saudável. Tu tem que estudar para sempre. Ler. Exercitar o cérebro. Charadinha. Uma boa conversa com alguém inteligente que vai te desafiar no raciocínio. Tem que deixar o cérebro trabalhando. Ah, professor, eu estava de férias, não fiquei 70% burro. Não falei isso, cara. Quando tu tá sonhando, teu cérebro tá trabalhando quando tá dormindo. Eu falei entrar em coma durante 2 semanas e ficar com o cérebro apagado durante 2 semanas, entendeu? Mesmo nas férias, jogando só videogame, tá exercitando bastante teu cérebro. Certo? Eu tô falando não usar o cérebro, tá?
dependendo dos jogos que o cara joga, porra, é um exercício maior do que de matemática. O meu filho gosta do tal do Xbox, né? Ele joga lá uns jogos, o guri tem 8 anos. Tem jogos que eu joguei com ele nas férias de uns 2 anos atrás, que eu passei trabalho para resolver a charada, para poder abrir lá e fechar lá. E outra, o inglês... O Caio tá com 8 anos, ele tem um vocabulário de inglês incrível em relação aos jogos que ele vai. Então tu vê, jogo hoje é sabido, faz bem, desde que tenha horário, né? O problema é o cara não dormir, ficar jogando, não estudar e ficar jogando, aí vai dar problema. Mais um dado, hein? Mais um dado. Coreia do Sul. Conhecem? Coreia do Sul, só para ter uma noção da diferença do Brasil. 70% dos lares tem banda larga. Tá, não é banda larga de 1 mega, tá, gente? É banda larga de verdade, 50, 100 mega de internet na casa do sujeito, não é na empresa. Aqui no Brasil, 100 mega é internet de empresa, certo? Nos Estados Unidos, no Japão, 100 mega é internet que a pessoa tem em casa. Vou baixar um videozinho. 5 GB, chegou, vamos lá, vamos assistir. Tá ali. A tua internet é um lixo ainda, infelizmente, certo? Bom, os jovens que usam a internet, que são praticamente todos na Coreia do Sul, sabe qual é o principal prazer deles? Jogar pela rede. 90% dos jovens sul-coreanos jogam pela rede, só que muitos estão doentes. Muitos estão dependentes, doentes, não conseguem fazer outra coisa que não seja jogar. Então toma cuidado, tu tá vivendo uma coisa que os jovens brasileiros nunca viveram. Nasceram encostados na tela do computador, certo? Vão passar uma fase da vida importante encostado na tela do computador, e se tu não tiver autocontrole, pode estragar a tua vida por causa dessa merda. Porque a maioria das pessoas usa a internet pra quê? Sexo, jogo, não é isso? E a internet é o conhecimento do mundo armazenado no teu computador. E aí só usar pra brincadeira é uma ignorância sem tamanho. Então usem a internet pra caramba, mas usa também pra aprender, não só pra ter prazer, tá? Tomem cuidado com isso, beleza? É bem isso. Quando eu entrei na universidade no ano 2000, tu vê, cara, eu entrei na universidade no ano 2000. Quando eu entrei na universidade, meu professor de ciência da computação, ele me veio com um dado que eu não acreditei, Westphalen. Ele falou assim, 72% do tráfego da internet é pornografia. Eu fiquei apavorado. Não que eu não desse a minha contribuição, mas é que imaginar que de tudo que existe na internet, 70% é para isso, eu fiquei chocado. Nem o meu uso chegava a essa porcentagem, né? Então é uma coisa apavorante. Não estou te dizendo para não curtir esse lado, curta esse lado, só que tem que saber fazer o resto, tá beleza? Ó, esse riso nervoso de vocês me mostra que vocês não estão maduros de repente, mas então peraí, deixa eu falar. Pênis, vagina, preservativo, drogas, tá tudo bem? Porque você já tem idade para isso, tá? Se o teu pai ainda não pegou uma banana lá na fruteira e não te ensinou a botar preservativo, ele tá viajando na maionese. Porque se tu não treinar, por exemplo, usar preservativo, tu vai pegar AIDS, tu vai ter filho antes do tempo, e aí vai dar merda na tua vida, tá? Então assim, ó, e outra, agora tu não tem desculpa, eu vou falar pro teu pai, eu avisei. Todos os anos, os colégios em que eu dou aula, pessoas da tua idade acabam engravidando, certo? Ou o menino ou a menina, tá beleza? Tu entendeu, né? Quando a gente fala que o homem tá grávido, né? Ah, entendeu? O adulto fala assim, o cara tá grávido, quer dizer que ele vai ser papai. Beleza? Então, galera, ó, se der merda, eu vou falar, eu avisei o teu filho. Eu avisei o teu filho, preservativo é coisa séria e deve ser treinado. Tanto a menina quanto o menino, tem que treinar. Porque na hora do vamos ver, até parece que se não treinou vai saber colocar, não coloca. Não consegue nem colocar o preservativo, uma coisa idiota. Tem que treinar. Pega a banana lá na fruteira hoje, pede pro teu pai comprar preservativo e treina. Vamos lá treinar, ver como é que é sem crenca. Tá beleza? Tá? Estou chocando vocês, será? Fico assustado, hein? Ai, ai, ai. Agora vai! Deixa eu dar uma cortadinha aqui para não ficar gigantesco.